Então, a Amazônia sempre foi, principalmente lá fora, eu acho que um dos pedaços mais desejados do mundo, né? Eu já vi relatos de que nos Estados Unidos, por exemplo, nas escolas lá, a aula lá é que a Amazônia não é do Brasil, a Amazônia é um patrimônio mundial, né? A gente não teria soberania sobre esse espaço. E a gente que vive aqui, acho que todo mundo já sabe da quantidade de riquezas que existem lá dentro, né? O interesse não é só pela floresta, não é só pelo ar, não é só pela água, é por tudo que tem ali dentro. Recentemente, começou uma discussão aí para explorar um petróleo que possivelmente é vasto, né? vasto e, né, e de fácil retirada, teoricamente. E tem um monte de gente que não quer, mas se a gente não fizer isso, alguém vai fazer. Você acredita que é importante agir nesse sentido ou não, que é mais importante preservar, ou dá para fazer isso de alguma forma sadia? Na verdade, já está acontecendo a exploração. A Guiana, que é nossa vizinha, já acumula reservas da ordem de 11 bilhões de barris. Para se ter uma dimensão do que isso representa, todas as reservas do Brasil, incluindo o pré-sal, são 14 bilhões de barris. As reservas da Guiana acumuladas em 5 anos na margem equatorial, que é apenas uma parcela pequena da margem equatorial, que está quase toda no Brasil, começando no Rio Grande do Norte, a margem equatorial do Brasil vai até a fronteira com a Guiana Francesa, ali no Oiapoque. A margem equatorial da Guiana, antiga Guiana inglesa, é pequena, mas ele já tem 11 bilhões de barris e exploram por dia 620 mil barris. E no terceiro trimestre vão alcançar 940 mil barris. Alguém pergunta, e o que o Brasil está perdendo com isso? Vamos calcular aqui, rapidamente. 620 mil barris que a Guiana está explorando, e daqui a pouco vai chegar a 940 mil barris, isso já é líquido e certo que o Brasil está perdendo, porque se a nossa margem equatorial é maior, nós poderíamos estar, no mínimo, retirando esses 620 mil barris. 620 mil barris, o barril, vamos calcular, $70, está um pouco mais, 71, 72, mas vamos calcular $70. 620 mil barris a $70 daria 44 milhões de dólares por dia. 44 milhões de dólares por dia por 365 dias do ano dariam 16 bilhões de dólares. Acho que 16 bilhões de dólares. Quando chegar aos 940 mil barris, isso vai para uma cifra de 20 bilhões de dólares. Então o Brasil estaria perdendo por não aproveitar o petróleo da margem equatorial, 20 bilhões de dólares por ano, o que daria 100 bilhões de reais. E por que o Brasil não aproveita? Porque o IBAMA, que é uma autarquia controlada por organizações não governamentais financiadas do exterior, tem no Brasil mais poder do que o presidente da República, que quer a exploração desse petróleo, ou pelo menos diz que quer, do que o ministro das Minas e Energia, que diz que quer, e a presidente da Petrobras, que diz que quer, mas o presidente do IBAMA é quem manda, é quem decide que não vai ter a exploração do petróleo. Ou seja, agora não é só o recurso da exploração do petróleo, você tem a outra questão, que é o seguinte: quantos empregos essa exploração estaria gerando, de técnicos, de engenheiros? O que movimentaria na economia no setor de serviços, de máquinas, de equipamentos? Quantas vezes a Petrobras já teve que alugar esses navios sondas e desalugar porque o IBAMA proíbe? Não é a prospecção, é um poço experimental para estudar a viabilidade econômica, que é como o procedimento acontece. Eu falei aqui na Fiesp, em São Paulo, eu digo, vocês deviam prestar atenção nisso. Porque não é o Amapá que vai consumir o petróleo da margem equatorial, a economia do Amapá não vai absorver esse petróleo, isso é a economia de São Paulo. Máquinas, equipamentos e serviços são produzidos principalmente em São Paulo. É que uma parte da nossa burguesia, ela é alienada, ela não conhece o Brasil. Com honrosas exceções, ela não conhece. Eu tive a semana passada em Rondônia, lá no município de Cerejeiras. Depois fui ali em Vilhena, depois fui em
pimenteiras e até cacoal. Aí um amigo lá diz, olha, eu estou aqui construindo uma destilaria de álcool de milho. Destilaria de álcool de milho. Veja só. A destilaria de álcool de milho lá em Cerejeiras, em Rondônia. O milho, naturalmente, é o milho de Rondônia. Agora as caldeiras vêm de onde? De Sertãozinho, em São Paulo. Toda a estrutura metálica vem de São Paulo. Ou seja, a economia da agropecuária, da fronteira da agropecuária do Brasil, no Mato Grosso e Rondônia, movimentando a indústria metalúrgica de São Paulo. E você não vê um movimento em defesa desses agricultores, em defesa da Amazônia, em defesa desse petróleo da margem equatorial. Pelo contrário, eu vi empresário de São Paulo dizendo que tem que abandonar esse petróleo, que a Amazônia não pode ser explorada para nada. Isso é uma coisa absurda, isso é uma alienação completa. É o desconhecimento do que é o Brasil. Mas o que o IBAMA alega nessa hora, Aldo? O que ele fala? Presidente do IBAMA. Vai mudando o argumento. Primeiro começou com uma fraude. Qual era a fraude? A ideia de que ali no litoral da chamada Foz do Amazonas existiriam recifes de corais. Corais, que são formas vivas que existem dentro do mar. Todo um ecossistema ali. Mas com o tempo, esses corais se transformam em rochas mortas. E é o que aconteceu com aqueles corais da Amazônia. Um geólogo, uma vez lá visitando um museu, o Emílio Guilde, eu dizendo, é uma pena, né, que não possa ter o petróleo, porque os corais... Não tem corais, não. Tem uma pesquisa da Universidade Federal do Pará que demonstrou que não tem esses corais. Aquilo já são rochas mortas. Mas o Ministério Público, com o Greenpeace, emplacaram essa narrativa dos corais. Agora querem que seja um hospital de fauna e de flora. Um hospital que já gastou 150 milhões em um e 50 milhões em outro, para atender eventuais sinistros ou acidentes na exploração desse petróleo. Você vai construir um hospital para peixe, para fauna, num lugar onde não tem nem hospital para as pessoas, que tem a maior taxa de mortalidade infantil do Brasil, que tem a maior incidência de doenças infecciosas do Brasil, é na Amazônia. Como é que você pode aceitar uma coisa dessa? Se a gente explorar isso, o recurso financeiro que a gente vai conquistar não é o suficiente para fazer todos esses concertos? De sobra. De sobra. Não é significante fazer isso? Não é importante, não é inteligente agir dessa forma? Completamente. E você vai abrir perspectiva para a juventude. Eu fui fazer uma palestra no Amapá, o reitor da Universidade Federal perguntou-lhe, o senhor acha que eu posso abrir um curso de engenharia de petróleo e gás? Eu digo, o senhor vai mandar esses meninos trabalhar onde? Só se mandar para a Guiana, para a Noruega, para a Inglaterra, porque na Guiana, na Noruega e na Inglaterra, você pode explorar petróleo no mar. Esse presidente do IBAMA foi a Londres, disse que o petróleo era uma tecnologia do passado, embarcou de volta para o Brasil. No outro dia, o primeiro-ministro britânico autorizou a abertura de novos 100 poços no Mar do Norte. A Noruega disse que não vai apenas explorar o petróleo do fundo do mar, vai explorar também as chamadas terras raras. Todos os minerais estratégicos que tem no fundo do mar, eles vão tirar. Sim. Aliás, já está uma disputa sobre a jurisdição desses recursos do fundo do mar. Isso é de quem? E nós aqui proibindo. E o nosso governo não tem autonomia sobre o IBAMA? A gente não consegue? Tem. Por essa razão é que eu digo que o presidente da República não é inocente nessa questão. Uhum. Porque, aliás, a decisão dos técnicos do IBAMA, nem definitiva ela pode ser modificada pelo presidente do IBAMA. O presidente do IBAMA é um cargo político, não é um cargo técnico. É um deputado aqui de São Paulo, prefeito de Bauru, que eu acho que mal conhece a Amazônia. Mal não, muito mal. Mas o presidente da República é quem nomeia. O presidente do IBAMA, ele não é um biólogo, não é uma pessoa capacitada para aquele cargo, é um cargo político. Político, claro que é político. Deputado e prefeito de Bauru. E o Conselho Nacional do Meio Ambiente fala sobre isso? Que eles também têm uma influência nessa decisão, não tem? CONAR? Fala nada. Que eu já ouvi falar também que não tem um CRBio no Conselho Nacional de Meio Ambiente.
Todos os representantes políticos lá dentro. Olha, esse conselho não tem se pronunciado sobre nada. Quem tem falado sobre essa questão do Amapá é o governo do Amapá. Aliás, eu tive há poucos dias lá no Amapá, num seminário promovido pelo Tribunal de Contas. Estava lá o governador, o vice-governador. Eu digo, olha, eu não tenho cargo político. Eu não sou ministro, eu não sou secretário, eu não sou vereador, não sou deputado, não sou senador. Já vim aqui 2 vezes para discutir esse assunto. E o presidente do IBAMA, que proíbe o petróleo no Amapá, nunca foi lá, nunca apareceu. Ele vai a Londres, mas não foi ao Amapá. Aliás, o ministro das Minas e Energia reclamou publicamente que não consegue uma audiência com o presidente do IBAMA. Não, pessoal, não tem sentido. Agora, o seguinte, qual é o poder desse pessoal? A ministra do Meio Ambiente, sabe quantos senadores ela tem no partido dela? Nenhum. Deputados tem 1. Ou seja, o poder dessa gente não está no Brasil, não está na política nacional, está nas embaixadas dos Estados Unidos, da União Europeia. Pode olhar a agenda dessa ministra dos povos indígenas, da ministra do Meio Ambiente, é com essa gente, é com os estrangeiros, é com o embaixador americano da União Europeia, é com o príncipe Charles, não. É o príncipe Charles. O senhor acha que corre o risco de ter um leilão dessa faixa equatorial e ele ser explorado por outro país, igual aconteceu com o pré-sal, que eles leiloaram os blocos lá do pré-sal que poderiam ser explorados? O leilão já aconteceu, a Petrobras ganhou. Esse poço já é resultado de uma concessão para a Petrobras. É nosso que está ali. É nosso. E mesmo que a Petrobras explore isso em associação com outras empresas multinacionais, os recursos ficarão para o Brasil. Claro que tem uma parte do lucro que vai para a empresa que explora, mas fundamentalmente o recurso ficará com o Brasil, como tem ficado com a Guiana. A Guiana é a dona, aliás, a Guiana já é tratada pela imprensa internacional como a Dubai da América Latina, pelo nível de crescimento de investimento. Eu vi uma coluna de um jornalista aí, do Cláudio Humberto, dizendo que os novos ricos da Guiana, com o dinheiro do petróleo, estão fazendo suas compras em Manaus. E o Brasil proibindo. Vai virar o que a Venezuela era antes, a Guiana. Exatamente, o Brasil proibindo. Não.